A cena é a seguinte: você vai para algum lugar, você para na frente de um elevador, aperta o botão e espera chegar o elevador. O tempo passa, você começa a responder as mensagens do WhatsApp, começa a olhar suas redes sociais, vai pro Instagram e o bendito do elevador não chega. Outras pessoas vão chegando e vão aguardar o elevador também. Aí você pensa, poxa, talvez eu deva ir pela escada. Só que aí o lugar que você vai é no 6º andar. Você já começa a repensar um pouquinho, né? Poxa, eu vou esperar. Porque se eu for pela escada, o bendito do elevador vai chegar e aí, né, vou ter esperado esse tempo todo aqui em vão. Só que quanto mais o tempo passa, você percebe que se você tivesse ido pela escada, você já teria chegado. Mas você escolheu ficar porque já tinha esperado alguns minutos e aí não valia a pena você, né, usar uma outra rota. A ideia é a mesma para quem pega ônibus. Se você pega ônibus ou já parou um período da sua vida e praticou essa rotina, esse dilema é clássico. Você está no ponto de ônibus e aí você espera e o ônibus não vem. E aí, hoje em dia, você pode ter duas grandes possibilidades, né? Ou você pensa num outro ponto de ônibus que tem mais opções, porque, pelo visto, né, aquela linha ali não tá passando, ou você pensa se vale a pena ir de Uber, 99, sei lá, qualquer outro aplicativo que você pode utilizar. Mas aí você fica num dilema. E aí, se você já esperou 20, 30 minutos, você fala, mas se eu sair agora, já tá no horário do outro ônibus e ele vai passar. Só que com isso, é um ciclo que é um pouco vicioso, né? Porque você espera e, na verdade, você nem tem muita certeza se o ônibus vai passar ou não. Talvez esse ônibus tenha mudado de linha, ou o elevador, na verdade, está quebrado no exemplo anterior e você está lá o tempo todo esperando. Pois é, se você tem entre 18 a 29 anos, é muito provável que essa cena faça muito parte da sua vida. Existe um estudo realizado pela University of Virginia, dos Estados Unidos, em que ele mostra que jovens dessa faixa etária de 18 a 29 anos foram colocados numa exposição experimental. Então, eles fizeram o seguinte exemplo. Imaginaram que uma pessoa pagou em torno de 10 a 11 dólares para assistir um filme na TV, uma TV paga. E aí, com 5 minutos de vídeo, eles perceberam que o filme era uma porcaria. Totalmente sem sentido, sem pé nem cabeça. E aí, o que eles buscaram entender? Se por causa do pagamento que foi realizado, as pessoas iam continuar assistindo ou não, ou se em outras situações semelhantes, eles considerariam, por exemplo, assistir 10, 15 ou 20 minutos do filme antes de decretar que ele é ruim mesmo, né? Então, na esperança de que tudo fosse mudar. Pois é, esses 3 exemplos em comuns são a clareza, são a personificação do sunk cost fallacy. Talvez você já tenha ouvido falar, mas eu vou traduzir para você e a gente vai discutir um pouco sobre isso, que é a falácia do custo perdido. É quando você deixa de mudar a rota, é quando você deixa de fazer alguma outra atitude pensando no tempo que você já investiu naquele projeto. Então, não vou desistir agora, né? Porque eu já investi tanto tempo nisso, então agora vai ter que dar certo, né? Só que a gente precisa ter cuidado, porque muitas vezes isso que a gente faz de ter esperanças demais pode ser, na verdade, uma teimosia, né? E a teimosia, ela é diferente da persistência. A teimosia, quando você está tentando várias vezes a mesma coisa, não muda a receita e você acha que aquilo ali vai ter sucesso. Diferente da persistência, que é quando você já tem mais clareza do caminho que você está tentando, ou até mesmo você pensa em utilizar outras rotas, né, para atingir aquele objetivo. É o exemplo clássico de uma receita da cozinha, né? Se você não é um bom cozinheiro, provavelmente você vai se identificar muito com esse próximo exemplo. Você tenta fazer uma receita, aí a primeira vez não deu certo. Ok. Aí você vai e tenta fazer a segunda vez, não deu certo. Na terceira, você vai fazer do mesmo jeito? Eu espero que não, né? Ou você desiste de uma vez e fala, não tenho talento pra isso aí não, vida que segue. Ou você vai tentar uma outra receita. Ou você vai tentar ver alguém pra poder te ajudar. Você vai tentar um outro caminho. Então isso é muito mais associado à persistência, não é à teimosia. E a gente sabe que é muito mais fácil falar do que fazer. Isso é ok, isso eu concordo. Mas existem algumas situações específicas que são importantíssimas a gente reavaliar o que a gente tem feito. Eu vou trazer aqui nesse vídeo 7 exemplos de situações que eu, Jamile, acredito que são bons momentos para que a gente possa desistir de um projeto, de um plano ou de uma situação, porque continuar nesse projeto significa que, na verdade, a gente pode estar envolvido aí no sunk cost fallacy. A gente está com medo de perder alguma coisa que a gente já investiu, medo de fracassar, né, ou medo de não ter conseguido, e aí a gente pode, na verdade, perder muito mais quando a gente não reavalia a rota. O primeiro é quando você percebe que você está errado. Tem um livro que eu já recomendei 1 milhão de vezes, que é o Cristianismo Puro e Simples.
o autor, ele traz uma frase muito interessante. Ele fala assim: quando você descobre que você está no caminho errado, voltar atrás não é perca de tempo. Na verdade, é você ganhar tempo, né? Você ter a atitude mais adequada. No geral, ele está querendo dizer que quando você reconhece que o caminho que você está tomando não vai levar a um lugar interessante, reconhecer isso é, na verdade, uma atitude de sabedoria. É você ser inteligente, porque no momento atual você tem um pouco mais de conhecimento do que no momento anterior, onde você teve uma atitude que talvez não fosse tão interessante assim, ou não fosse tão inteligente, vamos colocar dessa forma. Então, quando você percebe que o caminho que você está indo, na verdade, não é um caminho bom, não é um caminho saudável, ou é um caminho errado, ou é um caminho que não leva para o objetivo que você está buscando por N motivos, esse é o momento de você reavaliar e tentar desistir desse projeto, pensar numa outra coisa. O segundo ponto é, quando você percebe que talvez você tenha começado um projeto cedo demais. Na semana passada, eu falei sobre se arriscar e eu realmente acredito que a gente precisa se expor a alguns riscos controlados para que a gente possa crescer e se desenvolver. Sem riscos, a gente não progride. Todavia, existe um aspecto muito interessante. O risco, na minha opinião, ele tem que ter um pouco de planejamento. Você não pode, como diz o popular brasileiro, né, meter o louco por aí e achar que por você fazer isso vai dar certo porque o mundo vai conspirar ao seu favor. Não vai. Tá? Não é assim que funciona na maioria das vezes. Então, quando você perceber que você talvez iniciou um projeto precocemente, quando você não tem maturidade ou quando você não tem expertise para continuar aquilo ali, talvez seja o momento de você parar um pouco, né, estudar, reavaliar, ver se aquilo faz sentido ou não e voltar num próximo momento. Eu já ouvi diversos casos de pessoas que tinham projetos pessoais a serem iniciados e aí não faziam nada para que aquilo começasse e aí dava aquela virada do ano, né, clássica, que você resolve fazer tudo que você não fez em 12 meses. Adeus, ano velho, feliz ano novo. E aí a pessoa começou despreparada e aí desistiu, né? Não deu certo, se frustrou e aí fica nesse ciclo vicioso. É a mesma história daquele ciclo da academia, né? Você não se prepara, não faz nada e aí você quer começar de uma vez só sem planejar, sem organizar, sem ter uma estrutura. E aí você se frustra e fica o tempo todo reclamando porque não conseguiu atingir os objetivos. Então a falta de experiência ou falta de planejamento em alguns projetos é um motivo que eu consideraria para parar um pouco e reavaliar. A terceira dica, essa aqui é polêmica, gente. Quantidade de gente em mentoria que eu já atendi e que tem esse problema não tá no gibi. É quando você é muito multitarefas, você pega várias coisas para fazer e acaba não conseguindo dar conta. Familiar, né? Em algum momento da vida, a maioria das pessoas já passou por isso. Então, se você tem muitas atividades, você se compromete com coisas que você sabe lá no fundo que você não vai conseguir cumprir. Aquelas festas, hoje não, que tá em pandemia, né? Mas aqueles compromissos que você diz, não, beleza, ok, eu vou, tô lá, tudo certo. Ou, você se compromete a ajudar no projeto de um amigo, de uma amiga, da mãe, papagaio, do periquito, que seja. Mas você se compromete com muitas tarefas, com muitos cursos. Os cursos são um bom exemplo. Quantos cursos da Udemy, né? Que vocês compram aí barato por R$19,99 e não concluem? Ou livros comprados e não leem? Então, esse é um ótimo exemplo. São ótimos exemplos para falar sobre isso. Quando você se compromete com muitas coisas e você percebe lá no fundo, meio que no inconsciente, que você não vai conseguir dar conta de tudo isso, esse pode ser um momento de você reavaliar e desistir daquilo ali, cortar metade das coisas e focar naquilo que você realmente vai conseguir fazer. Então não é perder tempo, na verdade é você ganhar tempo, porque agora você vai pegar toda a sua atenção e vai focar nas coisas que são mais importantes, que são priorizadas e vão fazer as coisas acontecer, ok? A quarta dica é típica da nossa geração. Gente, eu não gosto de colocar todo mundo no mesmo saco, né, no mesmo balaio, como o pessoal fala na Bahia, mas essa quarta dica é muito comum em pessoas jovens em início da juventude, né? Vamos colocar assim, que hoje até as pessoas de 50 anos são jovens, né? Mas é quando você tem um pouco de falta de acabativa. Já ouviu falar disso? Pois é. Você começa a fazer 1 milhão de coisas e nunca consegue terminar. Começa a fazer um curso, não termina. Começa a fazer faculdade, não termina. Começa no emprego e aí logo você se frustra e muda e tá indo para um outro lugar. Ou você começa um relacionamento e enjoa da pessoa. Ou você se envolve num projeto e 2 semanas depois você fala, já não era mais aquilo, né? Existe até um meme no Instagram que ele fala também sobre isso, né? Tipo, quando eu apago um stories porque minha personalidade mudou em menos de 24 horas. Não sei se vocês já viram. Mas esse é um exemplo muito claro.
E assim, no futuro, eu vou trazer aqui numa série de conteúdos quando que seria um momento interessante para vocês desistirem, tipo, de faculdade, de cursos, de emprego, de relacionamento. Eu vou trazer focos para esse assunto que a gente está falando. Mas, de maneira geral, se você é uma pessoa que tem muita falta de acabativa, começa a fazer muita coisa e não termina, esse pode ser um ponto de atenção para você analisar com o sunk cost fallacy. Será que você realmente deve continuar nesse ciclo? Né? Será que não é o momento de você refletir um pouco? Pare esses segundos e pense se você é uma pessoa que começa muita coisa e não conclui. Bom, esse é o momento de avaliar. A quinta dica está associado com o conceito lá atrás que eu falei sobre insistência e persistência. Se você está insistindo muito num projeto, numa atividade, num pensamento e ele não te traz evolução, né? Você está batendo ali o tempo todo e não te traz evolução. Talvez seja o momento de você reavaliar se você deveria realmente desistir. Porque, claro, existe uma diferença entre a persistência, você atingir o objetivo, como eu expliquei antes, você tem um objetivo e tentar buscar atingir esse objetivo por diversas rotas. Mas se você está fazendo todo dia a mesma coisa, não muda a rota, não muda o planejamento, nada acontece o tempo todo, você só está investindo tempo ali, investindo não, né? Gastando tempo, porque nada está acontecendo. Temos que ter cuidado com isso, porque muitas vezes a persistência é valorizada, ok, e a insistência ela é romantizada. Mas nem sempre isso deve ser seguido. Por exemplo, imagine você, se as empresas não se adaptam ao novo cenário, né, aqui trazendo um exemplo mais corporativo, porque ela acredita que o projeto dela é muito bom, e às vezes realmente, e aí dá sucesso, viraliza, enfim, ganha muito dinheiro, mas às vezes não é, né? Às vezes você fica com aquela mente tão naquilo ali, não consegue progredir. Um exemplo é a Kodak. Vocês sabiam disso? Que ela descobriu, a empresa, né, descobriu toda a estrutura de vídeo, de câmera, das formas que a gente usa hoje no celular, uma parte dessa tecnologia, mas ela estava confortável no ambiente dela de filmes, né, aqueles modelos antigos de máquina, e aí não evoluiu muito bem. Então ela insistiu e acabou perdendo, né, por causa disso, por não conseguir reorganizar a sua rota e pensar em outras coisas. A sexta dica é quando você já está num projeto, você está pensando ou se organizando, já começou a fazer, e aí surgem muitas dificuldades, o caminho fica muito árduo, muito cansativo, e você não consegue remover os obstáculos. Pare e pensa. Quando você não consegue remover os obstáculos. Socialmente falando, a gente pode ter uma tendência a não lidar muito bem com a frustração. Então essa dica aqui, ela é importante você pensar e não dizer que, ok, então cumprir todos esses requisitos eu vou desistir. Não é isso. Reflita. Às vezes a gente compartilhando essa situação com um amigo, com um profissional, com um consultor, com os pais ou com qualquer outra pessoa, dependendo do tipo de problemas, essa pessoa pode trazer uma visão de fora, mais oxigenada de ideias, e aí resolver o seu problema. Então, por exemplo, suponha que você tenha um problema que você precisa fazer atividade física, isso é clássica, né? Você precisa fazer atividade física, mas você diz que não tem tempo. Ok. Aí a gente vai analisar a sua rotina. Você estuda e você trabalha. Não são duas atividades fáceis de se conciliar. Mas ok, você trabalha num estágio, por exemplo. Você trabalha 6 horas por dia e você faz 3 horas à noite de faculdade. Realmente, é uma coisa muito cansativa, bem cansativa. Não tanto quanto quem trabalha 8 horas ou mais, mas ainda assim é cansativa. E aí, às vezes, você tem essa ideia, né, por causa de, sei lá, do movimento do clube do 5 a.m., que você tem que acordar às 5 horas da manhã para poder fazer exercício. Só que você não consegue acordar às 5 horas da manhã porque você dorme tarde e porque você tem outras responsabilidades no seu dia. E às vezes a gente acredita nas coisas, tipo, eu não consigo fazer, porque eu não consigo levantar às 5 horas da manhã, e não consegue expandir a mente para outras possibilidades. Faz depois do trabalho, faz depois da faculdade, né? No estado de São Paulo tem um monte de academias que funcionam depois das 11 horas da noite, por exemplo. É o ideal? Não sei, né? Assim, aí você tem que avaliar. Mas assim, muitas vezes existem outras rotas, outros caminhos que a gente pode resolver o problema. A gente consegue muitas vezes remover esses obstáculos. E se você tiver dificuldade de fazer isso, pode ser um momento para buscar uma opinião de terceiro, como eu falei, ou de um psicólogo, dependendo do sofrimento que isso esteja te causando, ou de um consultor específico para aquela área que você está com dificuldade e conseguir lidar com essa situação, ok?
E a última e sétima dica é: quando os seus valores mudaram. Pois é, muitas vezes a gente faz fortes transições na vida e os nossos valores e os nossos princípios acabam mudando. O ser humano muda. Você não é o mesmo que você era na adolescência, ou que você era 2 anos atrás, ou ainda mais breve. Você provavelmente não é o mesmo que você era no início da pandemia. Quando a pessoa é eternamente a mesma coisa, já começa a desconfiar, né? Me parece um pouco estranho, não sei a você. Mas o tempo todo a gente está mudando os hábitos, a gente está evoluindo, alguns evoluindo, né? Mas esse é assunto para outro vídeo. Mas, de maneira geral, a gente tende a evoluir, né? Existe um movimento de autoconhecimento, da gente se amar mais, da gente pensar em outras coisas que são mais importantes na nossa vida. Muitas vezes a gente passa a pensar mais na qualidade de vida, né? Especialmente com o aumento da idade, isso pode ser mais importante. Se os seus valores mudaram e você continua dentro daquela situação e dentro daquele projeto e aquilo já não tá te fazendo bem, já tá incompatível com a sua vida, você já não tá mais se sentindo motivado a estar ali, sabe? Não tem mais aquele brilho nos olhos, esse pode ser um momento de você reavaliar se vale a pena realmente desistir ou não. Muitas vezes, desistir é um ato de coragem. Coragem porque você provavelmente vai ser julgado pela atitude que você vai tomar, e coragem porque você vai estar colocando o seu bem-estar acima do que o que a sociedade diz que é moralmente aceitável. É claro, existem diversos outros aspectos que vale a pena você continuar tentando. Você não pode desistir no primeiro obstáculo que tem. Então, tô cansado de estudar e trabalhar, vou largar a faculdade. Fim, porque, né? Se você realmente precisa se manter, por exemplo, não tem outro jeito, né? Você vai ter que trabalhar de qualquer jeito. Então, entre começar agora e começar daqui a 2, 3 anos, que o tempo vai passar da mesma forma, talvez faça sentido você começar agora e sofrer agora, e lá no futuro você colher os frutos. Mas, de maneira geral, algumas situações específicas a gente precisa exercitar muito bem para saber se a gente não está investindo tempo e dinheiro em projetos que não vão dar certo. E para finalizar esse vídeo, eu queria trazer um exemplo mundial. Um exemplo clássico do sunk cost fallacy é quando a gente olha para o avião Concorde. Pois é, os governos britânicos e franceses investiram bastante tempo e dinheiro na elaboração deste projeto. Ocorre que durante este processo foi percebido que este avião, essa aeronave, não seria um projeto muito bem lucrativo. Mas as pessoas tinham uma esperança, porque já investi tanto tempo, tanto dinheiro para fazer uma aeronave que seja muito rápida, né? E aí, enfim, poderia ter um ganho social, moral, de conquista, né, dos países, das nações, e acabaram continuando com o projeto. Quando esse projeto ficou pronto, eles realmente tiveram a prova dos 9 que não era financeiramente viável colocar esses aviões por questão de custo, competitividade, e eles tiveram que reconhecer que o projeto foi um fracasso. Pois é, não seria mais fácil reorganizar a rota antes e ter economizado todo esse tempo? Eu acredito que sim. Bom, coloque aqui embaixo nos comentários se você identificou alguma situação que pode servir de exemplo como sunk cost fallacy, para que você possa aprender um pouco mais do conceito. Não veja só o vídeo e siga para uma outra coisa. Dê tempo para o conteúdo assentar. Reflita, use esse vídeo como um material de consulta no futuro para que você possa rever as ações, e digitando, escrevendo nos comentários deste vídeo ou no caderno, você memoriza muito mais o conteúdo. Não vai ficar numa caixinha qualquer dentro da sua mente junto com um monte de outras coisas que você pode acabar não lembrando mais. Não deixe esse vídeo ser só mais um. Comente aqui embaixo e tire dúvidas caso você tenha sobre como você pode mudar isso, ou deixe sugestões de como eu posso aprofundar muito mais nesses assuntos e ajudar você a tomar as melhores decisões. Tá bom, gente? Por esse vídeo é isso. Gostaria de pedir para você inscrever-se no canal. Você já sabe que este é um canal novo, então a gente precisa de inscrições para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. E não esqueça de deixar o seu like. Tchau, tchau!